Oi, gente, eu me chamo Adriele e eu conto relatos sobrenaturais pra vocês aqui no meu perfil. Eu também conto relato no meu Instagram e no meu TikTok. O arroba vai estar na descrição. E se você tiver algum relato pra me enviar, o meu Gmail pra enviar também vai estar aqui embaixo na descrição. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, curte e comenta o que você vai achar no final do relato. Então, bora lá. No relato passado, eu comentei que a mesma pessoa tinha me enviado 2 relatos. E agora a gente tem o outro relato aqui, tá bom? Dessa mesma pessoa, no caso. Então, bora lá. Meu pai tentou se comunicar. Olá, Adrizinha, me chamo Samantha, nome fictício. Sou a mesma menina do relato Pesadelo ou Paralisia. Moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu pai foi internado em uma UPA por estar com pneumonia grave. Estava aguardando leito para ser transferido a um hospital. Neste dia, fui visitar ele. Nós, familiares, próximos só podíamos estar em horário de visita, mesmo ele sendo idoso. Tentamos bater o pé em ficar alguém lá com ele, mas não tivemos autorização. Sendo assim, naquele dia fui visitá-lo. Chegando lá, encontrei ele amarrado na cama e alucinando, falando que meu irmão tinha ido lá e falando de carros. O enfermeiro veio xingando ele e dizendo que se ele não cooperasse, iria ser entubado. Falei para ele, moço, ele não está bem, pois não costuma ser agressivo. Diz o enfermeiro que ele havia arrancado o acesso e tentado bater na equipe, o que é muito estranho, pois ele já havia sido internado por outras situações e nunca foi agressivo com os médicos. Vi que ele estava bem vulnerável e jamais ia ter forças de atacar ninguém. De atacar alguém. Fui eu que li errado. Mas enfim, tentei contornar a situação, pois pensei, se armar um barraco aqui, meu pai quem vai sofrer, pois se tratando do SUS, nunca se sabe. Até porque proibiram a gente de ficar lá. Perguntei o que ele precisava, me pediram lençóis, cobertas e etc. Porque ele estava sem nada lá direito na cama. Deu uma atenção pro meu pai, que mais parecia uma criança na cama. Eu acho que ela quis dizer dei atenção. Dei uma atenção pro meu pai, que mais parecia uma criança na maca. Me despedi dele e voltei para casa para pegar as coisas. Depois voltei para a UPA, deixei as coisas lá e voltei para casa novamente. Nisso ficamos apreensivos, aguardando a qualquer momento uma ligação para avisar sobre a transferência que estávamos aguardando. Foi então que minha mãe ligou para meu irmão, que mora em uma cidade litorânea daqui do nosso estado, cerca de 1h30 daqui. Minha mãe colocou no Viva Voz e foi explicando o que estava acontecendo, e a gente pensando no que faria, pois a situação dele lá estava muito crítica, porque a gente achava que ele estava sendo destrado por aquele enfermeiro. Vocês podem até estar se perguntando, mas e se de fato ele agrediu alguém mesmo? Sim, pessoal, pensei a mesma coisa. Só que, ao meu ver, uma pessoa que estudou para trabalhar na área da saúde tem que estar preparada psicologicamente para atender todos os tipos de pessoas e trabalhar por amor. De fato, todo ser humano pode errar e passar por situações difíceis. Mas, galera, minha opinião, não tem como lidar com vidas e não estar bem psicologicamente. Mas, enfim, ele ameaçou meu pai na minha frente mais de uma vez de entubar ele se ele não cooperasse. Meu pai só sabia dizer, então tá, né? Enrolando a língua de tão dopado que estava. Mas vocês devem estar se perguntando, onde entra o sobrenatural nisso? Então conversa vai, conversa vem.
o meu irmão e minha cunhada ao fundo, e aqui do outro lado eu e minha mãe. Eu acho que ela quis dizer que estavam em ligação, entendeu? Escutamos uma tosse muito alta. Parecia algo de alguém engasgando. Foi nesse momento que todos nós quase ao mesmo tempo perguntando: o que é isso? Falando eu e minha mãe: ué, não é aí alguém tossindo? Passando mal? Eles falaram que não, ninguém tossiu. E daqui falamos que aqui também não tinha ninguém tossido. Resumindo, ninguém havia tossido nem aqui e nem lá. Encerramos a ligação e em seguida fomos todos descansar e aguardar a ligação. Por volta das 7 e pouca da manhã do dia seguinte, me ligaram para ir no UPA, que conseguiram uma transferência para o meu pai. Minha mãe foi lá e acompanhou ele na ambulância. Mas, pasmem, ele tinha sido entubado. Na noite anterior, após eu ir lá levar as coisas para ele. Tá, mas como ficamos sabendo disso? Minha mãe se informou com o pessoal da ambulância sobre o quadro dele, já que na UPA não falaram nada. Quando ela chegou, ele já estava dentro da ambulância inconsciente. Resumindo mais ainda, meu pai nunca mais voltou depois que foi entubado. Foi para o hospital, para UTI lá, ficou uns 3 dias, já nos aparelhos e foi piorando a cada dia, até evoluir a óbito. Acreditamos que o barulho que ouvimos na ligação tinha sido o exato momento que entubaram ele. E aí, o que vocês acham? Ele tentou se comunicar? Foi negligência do UPA? Do enfermeiro ou nossa? Talvez se não tivesse sido entubado, ele estivesse vivo até hoje. Este relato não se encerra por aqui. Haverá parte 2 da partida dele. E o relato acabou por aqui. Enfim, o que eu acho que pode ter acontecido? Enfim, acredito que não foi negligência de vocês, mas negligência do local em si, dos profissionais da saúde, da UPA até mesmo, né? Porque se o médico e o enfermeiro não deu informação, alguém lá tinha que ter alguma informação. Geralmente um médico que conversa com a família, né? E não o enfermeiro e o pessoal, mas enfim. Ele é uma pessoa de idade, ele deveria sim ter um acompanhante, ainda mais que no caso clínico dele, ele estava uma pessoa que não tava orientado, entendeu? Ele tava o famoso delirando, alguma coisa assim, sabe? E ele tava dopado. Como que uma pessoa dopada iria agredir os outros? Tá, e tudo bem. Vamos supor que ele tenha agredido, né? Que ele tenha removido o acesso. Geralmente, quando é feito isso, o paciente, vamos falar uma palavra assim bem clara para você entender, eles são amarrados na cama, entendeu? Tem equipamentos já para conter o paciente, conter membro superior, que é os braços, membro inferior, as pernas, já para ele não agredir ninguém e não remover os acessos. Mas não justifica eles quererem entubar um paciente por conta disso, né? Até porque existe a contenção, como eu falei pra vocês. E se ele estava contido, não fazia sentido que eles estavam falando dele ter agredido. Mas enfim, meus pêsames, né, pra você e pra sua família. É um caso delicado. E aquilo, eu acho que ele poderia sim estar vivo. Se bem que eu acredito que se aconteceu, tinha que acontecer, né? Mas pode ter só piorado a situação. Porque às vezes na hora de colocar... de entubar, de colocar aquele aparelho, acaba machucando, né? A garganta, machucando tudo aqui dentro. E não é a mesma coisa que respirar normalmente. E dependendo do que ele tinha, pneumonia, a gente não sabe o grau que estava. Sabemos que estava grave, mas não sabemos o grau daquilo. Pode ter sim influenciado a ter piorado e tudo mais. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigada por ter compartilhado esse relato conosco.
E comenta o que vocês acham que pode ter acontecido. Se já aconteceu algum relato assim semelhante com vocês. E se quiser compartilhar, estaremos aqui. Um beijo e até o próximo relato.